Bom dia, Tia Willy por aqui. Vamos começar mais uma live. E hoje nós temos convidado especial, a Patrícia. E vamos lá. Espera aí o pessoal chegar, entrar um pouquinho. Começar com nossa adoração. Seu amor por mim é bem maior do que eu possa imaginar. Bom dia, meu bem. Só pra te salvar. Opa! Outro Deus assim tão amável eu jamais encontrarei. Já já a gente começa, tá? Faz de tudo pra que eu possa nele confiar. Eu não conheço outro Deus que me proteja, que me ame assim. Eu não conheço outro Deus. Bom dia! Posso descansar. Eu não conheço outro Deus que me faz levantar se eu cair. Eu não conheço outro Deus. Vamos aproveitar, pegar a setinha e enviar aí para as pessoas que vocês acham que seria muito importante assistir essa live. Aperta aí, manda para umas 10 pessoas. Aperta no coraçãozinho. Posso explicar. Mesmo sendo tão pecador, ele sempre cuida de mim. Realiza o seu melhor em minha vida. Eu não conheço outro Deus que me proteja, que me ame assim. Eu não conheço outro Deus que em suas asas posso descansar. Eu não conheço. Pode apertar o coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho e envia a setinha. Como é que vocês estão aí nessa manhã de sábado? Em suas asas posso descansar. Tão poderoso como meu Senhor. Poderoso como meu Senhor. Ótimo. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma convidada mais que especial, a Patrícia. Inclusive ela já está por aqui e eu vou convidar, vou te chamar. Aí, tá, Patrícia? Vamos lá. Fica expert nesse negócio de live, viu? Já sei até chamar. Só aceita aí, tá? Já tá chamando. Olha aí. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Williana. Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? Tudo tá ótimo. Me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá me vendo bem? Tudo ótimo. E Patrícia, consegue levantar graças a Deus. Estava aqui ouvindo o louvor. Ah, a gente sempre começa assim. Tem que começar assim. Tu consegue subir um pouquinho mais a tua câmera para tua cabeça não ficar cortada? Ou tu vai afastar um pouquinho para trás? Tá cortando muito? Um pouquinho. Melhorou? Só melhorou? Isso, já melhorou sim. E aí, vamos, Patrícia. Eu não sou craque nessas lives do Instagram. Como é que é? Eu não sou craque nas lives aí do Instagram. Eu já tô na quarta ou na quinta. Mas pois é, tô vendo aí você só já manda o coraçãozinho, já manda o aviãozinho, já tá... mas a primeira convidada foi você, viu? Perfeito. Que honra. É verdade. Obrigada pelo convite.
E aí eu gostaria que se apresentasse aí pro pessoal que tá na live. O teu público, quem não me Isso. conhece. Me chamo Patrícia Costa, sou solteira, moro aqui em São Luís. Trabalhei 8 anos de carteira assinada, resolvi sair e empreender desde então, na área de organização profissional, hoje como personal organizer, cuido de ambientes, tanto corporativo quanto residencial. A gente trabalha nessa área de organização, né? E a gente sabe que a organização é para a vida, né, Willy? Em todos os Isso. pontos, todas as áreas que a gente necessita, desde quando a gente vai ter um bebê, o planejamento, né? Todas as etapas. Se você faz um bom planejamento, não que seja uma coisa engessada, porque a vida não é engessada, né? A vida, Exatamente. então a gente às vezes foge daquilo, mas se você tem tudo tirado da tua mente, colocado no papel, é tão bom que você faz aquele tique que conseguiu executar aquela tarefa, não é? Exatamente. E, inclusive, a gente colocou exatamente em relação à nossa live sobre hábitos saudáveis e a produtividade. E aí a gente Isso. entra, por exemplo, vocês que estão aí na live, vocês sabem o que é hábito, né? Vão mandando aí as perguntinhas. Bom dia, bom dia. O que que A parte acontece? da vida saudável é mais aí com ele. Eu Na já tô verdade, quando a naquela, gente naquela mudança do hábito de tomar meu suquinho verde pela manhã. Isso, e tudo começa com a parte do hábito. E a gente vai procurar, desde o início, o que que é hábito. E isso é muito mais antigo do que a gente imagina. Por exemplo, desde os gregos, Aristóteles começa a perguntar o que é ser feliz, que é uma busca de todo ser humano. E aí ele diz assim, o que é felicidade? É você ter uma vida virtuosa. Isso é, mas o que é virtude? Virtude é ter hábitos bons. Então, Sim. resumidamente, é o quê? Hábito é o que você faz de forma repetida, fazendo bem para mim e para as pessoas ao meu redor. E aí é É exatamente a aquela diferença. famosa frase, né? Mudando para um pouquinho. Os vencedores fazem aquilo que os fracassados fazem só ocasionalmente, né? Ocasionalmente. Então, hábito é o quê? É uma ação repetida que faz bem para mim e para as pessoas ao meu redor e que isso acaba se tornando parte de mim. E aí ela diferencia do hábito para o vício. O hábito é repetir a coisa que é feita fazendo bem para mim e para você e se torna eu. E o vício é uma coisa, uma ação repetida que faz mal para mim ou para as pessoas ao meu redor. No caso, uma situação de um hábito, de um vício, ou vício em drogas, ou vício em comida. Então, isso vai fazer mal para mim e ou para outras pessoas. Isso daí eu achei uma coisa Sim. muito interessante de se relacionar as duas coisas, né? E eu estava refletindo isso agora há pouco, antes de entrar aqui na live. Porque no momento que eu decidi mudar um pouquinho minha alimentação e começar com o suco verde, trouxe meu pai junto. No começo ele não Ótimo. gostava, achava amargo, ruim e tal. Então a gente está sempre colocando dentro dos nossos hábitos os nossos familiares, quem a gente ama, quem a gente convive, né? É o exemplo. Exatamente. E quando a gente pensa em hábito, nos hábitos saudáveis, a gente tem que buscar entender o que é isso. E aí, quando a gente vai para uma parte mais cognitiva, a gente vai saber que todo o comportamento da gente é relacionado com estruturas neuronais, né, do nosso cérebro. Então, o que acontece? Tem cada parte do cérebro, ele é responsável por alguma coisa. E umas duas que são bem responsáveis por isso é o quê? É o hipotálamo, que é uma parte do cérebro que ele é responsável pela fome, pelo sono, pela saciedade, até pelo desejo sexual. E quando a gente vai para o córtex pré-frontal, que é nessa parte da decisão, ele é que vai decidir se vai fazer ou não. Então, assim, é uma briga. Sim, O hipotálamo é diz só uma que briga. o hipotálamo Falou a diz que quer palavra certa. fazer, que tem que ser feito, e o córtex pré-frontal ele faz assim, eu vou fazer ou não vou fazer. É exatamente daquela história. Eu acordei, eu vou levantar ou eu não vou levantar?
Eu vou comer ou eu não vou comer? O que que eu vou comer? Então, isso daí é uma coisa muito interessante que você tem que entender para entender o que é hábito e, a partir de então, ter hábitos saudáveis. Que até Sim. já seja uma Essa coisa assim, mais escolha. São redundante, escolhas, né? né? Porque a gente já viu que hábito e vício, hábito é hábito. O hábito, consequentemente, já é bom. E Sim. em relação Essas ao teu escolhas que dia a a gente tem que dia, dessa fazer na parte, vida. e essa parte das mudanças da alimentação, da rotina, o que que tu achaste essa parte mais difícil? Teve alguma parte que tu achaste difícil? Assim, todo mundo fala que para incorporar são 21 dias. Me corri se eu estiver errada. Uhum. Ah, eu e o William, a gente estava no treinamento. Depois, quem quiser seguir, a gente pode chamar no inbox e a gente fala um pouquinho mais. Mas hoje, Willy, nesse nosso cenário, não que não existisse antes, né? Porque tem muita gente que já estava no digital e a gente muita gente engordou, né? Depois dessa estar Exato. muito isolada. Nunca as famílias estiveram tão dentro de casa. E essa escolha, até para levar para os filhos, é muito importante. Então, a questão do exercício físico. Tem Uhum. muitas aulas hoje online. Aí a pessoa, fica só assistindo, não tem aquele ânimo. Chama a família, né? Chama um amigo de máscara e faz na sala. E aí a gente adaptou algumas coisas aqui em casa. Estamos fazendo junto, né? Alguns exercícios, acordando cedo, né? Colocando o carpete, o tabladozinho. Meu cunhado até disse que vai comprar uns aparelhos para incrementar Ajudar. É a exatamente ajuda, porque isso. essas aulas a cada dia estão melhores, né, na internet. Isso daí é uma relação bem interessante que eu também me questionei e fui buscar essa informação quando a gente pensa assim. Normalmente, quando a gente vai assistir o processo, eles dizem que em 21 dias você consegue criar um hábito. Algumas pesquisas dizem que são 66 dias. Só que isso, na verdade, está muito relacionado ao indivíduo, ao comportamento dele e ao que for. Sim, Porque não adianta dizer que para mim fazer uma mudança, vamos dizer, alimentar, para mim seja mais fácil, mas para uma pessoa vai ser menos complexo. Então eu vou conseguir absorver esse hábito mais rápido do que uma pessoa que tem uma vida completamente diferente, para ela vai ser muito mais difícil. corrida para fazer, né, preparar, a parte da Exatamente. preparação é mais complicada para quem passa muito tempo na rua, E é de exatamente escolher o isso que alimento. as pessoas têm que entender nessa parte da decisão, porque decisão gasta energia. E o nosso Sim, cérebro, ele é feito para não gastar energia. não Tanto gastar. que o pessoal que está aí na Preguiçoso. live, até mesmo tu vai se lembrar daquela pesquisa do teste do marshmallow, que até há pouco tempo começou a ficar na moda de novo com as crianças. Eles fizeram uma pesquisa pegando crianças a partir de 7 anos e disse assim, ó, você tem aqui um marshmallow e eu volto daqui a 15 minutos. Se você não comer, você vai ganhar outro. Lógico que durante uma criança de 7 anos é muito mais difícil você tomar decisão. Mas tiveram crianças que não comeram. E, inclusive, décadas depois, eles foram buscar essa pesquisa, essas crianças que participaram, e eles viram que essas pessoas que resistiram mais ao tempo de não comer, por exemplo, eles tiveram um desenvolvimento pessoal e profissional muito melhor do que aqueles que foram ansiosos e comeram logo. Eu achei isso muito, muito Sim. interessante. E estudaram também as famílias, porque acho que vai muito também do comportamento dos pais, né? Isso está Tem relacionado também. uma pessoa na minha equipe que sempre diz assim, não, o meu neto não toma refrigerante, porque quando a avó leva, porque a avó faz de tudo, né? Quando tá na casa da avó, come tudo. Aí ele, não, vovó, não vou tomar isso, porque isso é bobagem. Olha E ele só. não toma, porque a mãe não toma. E já Exatamente. explicou, então aquilo já entrou ali né? Na mente, ele já sabe o porquê. Porque não é só dizer não para a criança, tem que explicar o motivo. Exatamente. E isso, até para os pais, a gente vai ter que buscar o seguinte. Imagina, quantas decisões, Patrícia, tu toma por dia? Ih, acho que até dormindo eu tô tomando. Então, o que que acontece? Na verdade, a gente toma milhares, milhões de decisões todo dia, que nem eu falei ainda há pouco. A gente acorda, vai levantar, não vai.
Vou escovar os dentes agora ou só depois? Vou tomar banho agora ou depois? Então, são decisões que você vai tomando ao longo do dia. Inclusive, por exemplo, eu estava dando uma olhada, o que, que é a parte do, vamos dizer assim, do hábito. É uma bateria que você carrega durante o dia, de manhã você carrega. Quando é ao longo do dia, ela vai desgastando. Por isso que é muito comum você conseguir resistir a uma caixa de chocolate na hora do almoço, na hora de Uma você gordice. resistir de uma gordice, tomar Um doce decisões alimentícias depois do durante o almoço. dia. Só que quando chega a noite, você vai lá e encontra uma lasanha congelada e você vai fazer o quê? Vai comer. Por quê? Porque está muito prático e está muito fácil. Você já está muito cansado, está muito estressado, já tomou muitas decisões. Então, no final, o cérebro vai entender assim, opa, aqui tem carboidrato, tem gordura, e aí eu vou aproveitar e vou comer isso daqui. Por quê? Porque já está cansado, já tomou muita decisão. Aí quando chega no final do dia, assim, opa, eu vou comer, não vou nem pensar, eu só vou comer. Então, por isso que é bom Então me fazer. conta, o importante é não comprar e não deixar estocado. Exatamente. E aí, quando a gente entra no hábito, a gente vai entender que tudo é o quê? O hábito, como é que diz? O estímulo, o hábito, o gatilho e a recompensa. Tudo está relacionado com isso no nosso cérebro. Ou para você ter prazer, ou para você evitar a dor. E aí a gente tem que entender. Por exemplo, boa dica, Patrícia. Exatamente. Esse último é muito importante. O que a acontece? Recompensa. Exatamente. Que a gente vê só a curto prazo. Ninguém pensa assim, daqui a 20 anos que eu vou estar com mais idade, e aí? Isso, Dores Patrícia, em todo o perfeito. corpo, porque a gente é o que a gente come. Todo mundo tem essa frasezinha já manjada, mas realmente é. É a mais Não tem pra onde correr. A gente tem, né? E outra coisa, Willy, tem gente que não sabe nem respirar, né? E quantas tragédias no mundo poderiam ser evitadas se a pessoa parasse assim, uns 10 minutos naquele momento do conflito, da briga e respirasse. Exatamente, tudo está relacionado com essa parte do hábito. Por quê? Porque se você... Foi ótima essa tua dica. Se você está lá, está cansado, está estressado de milhares de decisões durante o dia, o ideal é o quê? É não ter a lasanha no congelador. Por quê? Porque depois que tu chegar em casa, tu cansado, tu vai pegar teu carro, tu vai no supermercado, vai comprar, vai pegar a fila para poder voltar. Tu vai fazer isso? Dificilmente. Às vezes a gente está tão cansado que a gente desiste até de comer, de jantar, de tão cansado que está, acaba tomando banho e dorme logo, de tão cansado que está. E eu que sou da organização, já venho que o pessoal não pode comprar por impulso, não. Tem que ir assim, ó, com a listinha, com a dispensa organizada, para ver se está tudo no prazo de validade, o que está alimento aberto. Não deixar alimento aberto, viu, gente? Depois vocês me seguem lá com algumas dicas de organização. E, Patrícia, aí dentro desse... E levar a listinha para o supermercado, para não comprar de qualquer forma, né? E acabar desperdiçando tempo e dinheiro. Isso, e Patrícia, e dentro do teu nicho, quais são as principais dicas que tu dá? Porque assim, é muito fácil, tu chegas lá, arruma tudo e tal, e aí depois, se a pessoa não tem um hábito de manter aquilo arrumado, vira uma bagunça de novo. Como é que tu trabalha isso com teus clientes? Assim, Williana, eu sempre eu não começo um projeto de qualquer forma, tenho um planejamento. Eu marco com a cliente, muita gente me pede orçamento por aqui, pelas redes sociais, pelo Instagram, e eu geralmente não aceito, porque quando a gente chega na casa do cliente, que a gente vai observar, né, aquela rotina, o hábito, né, como é a construção daquela família. Eu sento com o cliente. Você. Willy? Agora voltou. Deu uma travada. Isso. Deu para ouvir? Não. Você só estava conversando sobre a situação de que entra a parte do orçamento. Isso, aí eu sento com o cliente, não começo logo de imediato a organização, porque tem aquela ânsia, né? As pessoas já querem ir para as lojas para comprar organizadores, os potes herméticos para organizar a dispensa. Eu digo, calma, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos tomar um café,
né? Vamos Para conversar conhecer realmente a pessoa, né? Como para que é o nome dele. conhecer isso. E se ela Interessante. está preparada para passar por aquele momento, porque a organização é uma mudança de hábito, né? Se ela está preparada, se eu vejo que a família não está, a gente vai conversar mais um pouquinho, né? E eu vou direcionando. E a gente Ótimo. vai conversando, né? E a gente vai conversando e eu vou descobrindo algumas peculiaridades. Por isso que o trabalho do personal organizer é pessoal, é íntimo. Quando você abre sua casa, né? Você tem que ter aquela situação de confiança com a pessoa, com o profissional. E a gente conversa e sentamos para fazer a rotina, tanto com o empregado, porque eles que vão geralmente manter a organização, né, do ambiente. Se a cliente quiser também participar do processo, ela é muito bem-vinda, porque como é que você vai cobrar algo do teu funcionário se você Que não não conhece? faz. Muitas Exatamente. clientes minhas não sabiam que tinham peças guardadas, tanto no closet, na Uhum. cozinha, há muito tempo, né? Aí, para gerar aquele desperdício de produto na hora da limpeza, né? Da área de serviço. Tudo a gente dá essas dicas tanto para o cliente quanto para o funcionário que vai manter a organização. Eu estava até achando interessante que tu também já deve conhecer alguns livros, inclusive daquela japonesinha da Mary Kondo, Sim, né? Que tem Maricondo, um claro. documentário Tem no até o Netflix. Netflix. Exatamente, é muito Patrocina interessante. a gente, Netflix. É, Estamos fazendo exatamente. propaganda. Isso é muito interessante, por quê? Porque tem que ter esse hábito. E o hábito, o objetivo é aquela ação virar automatizada, que é para você não gastar energia, para você não ter que pensar em fazer aquilo. Só que assim, tem os hábitos ruins, então você tem que entender exatamente esse looping, né, Sim, que a gente sabe, que é do hábito, do gatilho e da recompensa, e saber como é que deve ser relacionado em relação a isso, sim. né? E E eu a acho que organização é um investimento, né? Você faz para te gerar benefícios, tanto na parte física, porque você não vai se estressar, né? Com tanta coisa, de tanto gerenciamento, ainda mais a mulher, que hoje tem tantas tarefas tantas coisas para resolver no dia a dia. E, e aí a gente entra na casa para auxiliar, para ajudar essas famílias. entendi. E até porque, assim, quando tem uma mudança de hábito, ela tem que ser do mais simples para o mais complexo, né? Porque, imagina, você tem uma Incorporada. mudança, eu estou trazendo, por exemplo, agora para a atividade física. Se você não faz um exercício físico, como é que eu vou pedir para você fazer logo 1 hora de atividade? Porque aquilo dali vai causar muito estresse e a pessoa vai acabar não fazendo. No segundo dia ela desiste. Exatamente. Aí o que, é que tem que ser feito? Você começar com pequenas Gradativo. coisas, gradativo. É. Ah, hoje eu não Eu estou sigo uma afim. autora, Dá uma volta no quarteirão, só uma. Porque isso vai sim, ser menos desgastante e menos estressante para sim, o cérebro, né? E a mesma coisa está sim. relacionada com a parte da alimentação. Quando a pessoa diz que quer fazer uma dieta, aí vem e quer fazer coisas radicais. Não adianta, isso tudo vai causar muito estresse e o cérebro vai entender o quê? Que eu estou Tá passando gastando energia necessidade, demais. estou gastando energia demais. Exatamente. Eu até encontrei um livro Não vai aqui. sobreviver, vai morrer. Exatamente. Com aquele pico de estresse, né? Eu sigo uma Isso. autora, Willy, que eu sempre falo aqui nas minhas lives, que eu sou, né, gosto muito dela, da Thaís Godinho, que ela fala da produtividade compassiva. E você também tem que olhar, ter esse olhar do carinho com você. Porque você parece que quando você faz muitas atividades durante o dia, parece que o dia não rendeu, não foi produtivo. Exato. Você precisa fazer isso que tu está comentando. É o mínimo viável diário. Legal. É o mínimo. É o mínimo viável diário. É aquilo, tipo, se você acordou doente, mas aquela atividade você não pode Pode deixar que ela deixar de passe em fazer. vão. É o mínimo que você tem que levantar, escovar os dentes, por exemplo. Quem está vivendo uma depressão, está só na cama, deitado. Levantar, tomar um banho, né? Aquele banho natural que a gente conhece, né, Will? Exatamente. É o mínimo viável diário que aquela pessoa precisa. Está muito relacionado também até com aquele livro que eu acredito que também já tem ali, do Poder do Agora.
que é exatamente da situação de você viver o agora, de vivenciar, de se você está aqui agora, literalmente, estou aqui conversando com Patrícia, mas eu não posso estar aqui conversando com Patrícia e estar dando atenção para outra coisa. Eu estar O ali foco. andando, dirigindo, eu literalmente estar vivenciando o momento. Isso causa menos estresse. Sim, Inclusive, eu tenho aqui o Poder do Agora e eu encontrei também esse livro aqui, ó, que inclusive é da minha Mames, que ela está aí na live também, que é o Poder do Hábito. sim, Durante muito tempo eu não li ele porque eu não imaginava o quanto maravilhoso ele é. Vale muito a pena você entender o que é o hábito, para você, porque para isso você precisa de autoconhecimento. Você precisa se conhecer para saber o que é um hábito sim, que você está fazendo, que pode ser, no caso, vamos pensar um hábito ruim e transformar ele em um hábito, vamos dizer, bom, né? Diferenciei do hábito e do vício que a gente já falou no início. E assim sim. é na organização, é na atividade física, é na alimentação e, consequentemente, na Todas as áreas da produtividade. vida. Exatamente. Quando a gente pensa nessa parte de produtividade, que é nada mais, nada menos do que toda essa situação do dia a dia da gente. O que é importante? Colocar metas para você fazer durante o dia. Ontem foi muito interessante que na parte da tarde eu saí com meu marido e a gente fez uma lista de várias coisas que a gente ia fazer. E a gente foi todo por uma organização em que a gente cumpriu mais do que 100%. Até coisas que não estavam previstas, a gente acabou colocando porque deu tudo certo. E principalmente colocar isso nas mãos do Criador, porque nós somos imagem e Sim, semelhança dele. Se a gente quiser fazer sim. tudo por nossa conta, a gente não vai dar A gente conta. Nem planeja, respirar a gente planeja consegue. e às vezes não é o nosso querer, né? Quase sempre. Espero que muita gente que esteja aqui na live espere. E olha o que é interessante também. Eu sempre falo no meu final do meu workshop sobre ordem, né? É um versículo que tem na Bíblia que fala que Deus é um Deus de ordem. De ordem, de Por quê? Porque ele organização. criou, ele é Deus, ele poderia ter criado o universo assim num segundo, né? Exatamente. Concorda? Mas ele teve aquele planejamento dos 7 dias, Do dos 6 dias, e processo, no né? sétimo ele fez o que? Desfrutou. Ele descansou, Exato. né? E observou toda essa maravilha que ele criou. Então, foi o que? A recompensa. Mas lá na frente, ele Exato. trabalhou no processo, no planejamento, mas ele desfrutou, ele deixou isso pra gente também aproveitar, como tu falaste, viver o momento, né? Aproveitar cada momento realmente com o que a gente ama, com a nossa família, com os nossos amigos. É porque, na verdade, nessa nossa vida, a gente acaba sendo muito imediatista. E ao mesmo querendo tudo muito rápido, querendo tudo na mesma hora. E a gente sabe que, na verdade, a gente tem que curtir o processo, porque tem muita gente que acha que eu vou ser feliz quando eu morar numa casa, eu vou ser feliz quando eu conhecer tal artista, e na hora que chega, simplesmente não tem valor Não nenhum, vive o agora, né? não vive o agora. Isso daí é imprescindível. E aí, quando a gente pensa também na parte do hábito, que é o que é? É a repetição de algo que seja bom para mim, para as pessoas que estejam ao redor, que eu não precise gastar energia, porque é uma coisa automatizada, para na hora que você precisar tomar uma decisão mais importante, você consiga fazer com mais tranquilidade. Oh, enchi Inclusive, aqui a mão na câmera. teve um estudo também que eles fizeram em que tem um teste de força palmar, que eles colocam um aparelhinho e a pessoa tem que fazer força ali para apertar e sai uma medida. Aí eles pegaram as pessoas e colocaram elas sobre um nível de estresse ético, emocional, ela teria que decidir aquilo. Então aquilo dali fez ela gastar energia. E aí o que aconteceu? Eles voltaram e fizeram o mesmo teste e perdeu força física. Então, olha só, até você Nossa, ter hábitos ruins ou não ter aquela rotina de decidir o que é bom para você, porque de repente o que é bom para mim não pode ser bom para você. Vai depender da sua rotina. E aí você tem que saber isso para você avaliar. não ter um desgaste físico também. Porque isso acaba diminuindo também a tua produtividade do dia a dia. Teus relacionamentos e está totalmente relacionado com isso.
influencia até no funcionamento dos teus órgãos, né? Dos principais órgãos. Deve ter Exatamente. alguma relação aí. Diminui a tua expectativa de vida. Isso. E, Patrícia, nas situações em que tu passas dos teus atendimentos, já teve situação da pessoa ficar não conseguir criar um hábito de organização que ela teve que te chamar de novo? Olha, não, geralmente eu vou um mês depois para avaliar, porque como eu sempre falo, a organização é um processo contínuo, é para a vida inteira. Exato. Eu digo Precisa assim, de olha, eu estou tudo para a entrando na. vida, para o estudo, para a organização, para viver, Eu para falo tudo. assim para minhas clientes, olha, eu estou entrando aqui na sua casa para ser sua personal organizer, mas eu vou sair só depois que tua filha tiver filho, eu vou trabalhar até os netos. Vai Isso. passando de geração em geração, né? Porque sempre alguém indica algum parente, um amigo, né? Alguém mais próximo. E a gente não termina essa relação, né? Não Ah, que bom. acaba. Não, assim, Olha não que a gente aqui, esteja sempre na casa da pessoa, não é isso. entendi. Mas assim, se eu estiver numa viagem e olhar que minha cliente tem um produto, uma feira em São Paulo, eu olhei, olha, isso aqui dá legal naquele projeto. Eu tiro Uhum. foto, mando para cliente, olha, isso aqui vai otimizar o teu espaço, vai ser legal, entendeu? Legal. A Ó, gente continua a Carol, esse uma processo de amiga organização. também, ó, ela diz assim, ó, quando eu me estresso, parece que fico sem energia para treinar. É exatamente isso, porque tem um desgaste de energia muito grande e quando você vai para fazer alguma outra atividade, fica muito mais cansativo. Não tem para onde correr. Isso daí é essencial, por isso a importância do hábito. Não tem para onde correr. E assim, a indicação fica da Thaís Gondinho, né, que você falou, que é bem interessante para entender Deu uma essa parte. travadinha. Tá Eu só estou travando. ouvindo tua voz agora. Oi? Pronto, Voltou? prontinho. Voltou. Tá travando ainda. Isso. Já voltou para ti? Para mim já voltou. Voltou. Isso. E aí o poder do É hábito porque o também no pessoal tá livro. acordando no E sábado de manhã, tá acordando agora, aí a internet tá mais congestionada, né, nesse horário. acordando junto, né? E é exatamente isso. Quando a gente para fazer, já faltam aí quase 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos para terminar nossa live. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode enviar. É. E assim, o resumo de hoje Lê aí, Willy, que eu tô sem óculos, não tô enxergando aqui os tá bom. comentários. Aí o que que acontece? O hábito é a repetição de algo até virar automático, com o objetivo de você não gastar energia. Simples. Para isso, você precisa se conhecer, precisa ter um autoconhecimento. Não tem para onde sair. Tem que ter um padrão de decisão. E também construir hábitos diferentes do que você quer. E a construção de hábitos diferentes vai fazer com que você vai precisar começar de forma gradual, do simples para o complexo. Então, na verdade, são metas pequenas. E o mais Sim, importante é você ser persistente nisso. Quando a gente fala que hábito é uma coisa que vai fazer de forma repetida, que vai fazer bem para mim, para você e que vai se tornar parte de mim, é exatamente isso. Porque, por exemplo, quando se pensa em Patrícia, a Patrícia é organizada. É porque Patrícia se organiza, faz ações organizadas durante muito tempo e isso se torna parte dela. A Patrícia é sim. estudiosa, é porque ela tem o hábito de estudar. Recentemente até uma cliente que eu fiz um trabalho no corporativo dela, ela disse, meu Deus, tu organizou, ela até falou numa live, tu organizaste meu ambiente, eu levaria acho que não sei, uns 2 dias, 3 dias, tu fizeste em uma tarde. Por que você fez tão rápido? Ela quis entender, né? Aí ela depois disse assim, ela é maquiadora aqui em São Luís. Quem acompanha a live foi a Luane. Aí ela disse, mas é porque já tem o hábito, tem a prática. Se eu for fazer a mesma coisa que Exatamente. tu faz, a tua maquiagem, eu vou levar horas para fazer essa mesma maquiagem. Aí, na hora do rímel, se eu respirar, eu morro. Mas aí, a maquiagem dela foi o ponto que ela, né,
trabalhou para poder ficar expert e eu tô, né, na área da organização e fiz em menos tempo. E isso no planejamento é muito importante. Porque tu, né, economizar tempo. Quem não quer hoje em dia ter sobra de tempo para viajar, para curtir as relações? Viajar agora não pode muito, né? Exatamente. E quando a gente pensa no exercício físico, é a mesma coisa. Não vai dizer que é fácil para todo mundo. Ah, William, tu faz. Não é tão fácil. Tem dia que não está disponível, tem dia que está cansado. Mas quando você tem um Levantar o peso hábito, aí parece que contigo, fica Willy. faltando alguma coisa. Fica faltando alguma coisa, uma liberação de endorfina, de hormônio do prazer. E isso tem que começar de forma gradual. Não adianta eu querer, mas é muito importante fazer exercício. É muito isso, é muito aquilo. Não adianta começar de forma assim, exagerada. Começa aos poucos, faz todo dia um pouco. Uma coisa muito importante que eu gosto de dar uma dica para quem vai começar a fazer exercício é o seguinte. Por exemplo, de manhã eu vou fazer exercício, eu já organizo tudo isso no dia anterior. Então, eu já deixo separado a minha roupa da atividade física, o meu tênis, a roupa direitinho. Eu já tenho programado na minha mente o que eu vou fazer. O treino montado. Hoje eu vou dar 4 voltas aqui no condomínio, vou fazer abdominal e agachamento. Quando eu não tenho que decidir na hora, que já está tudo programado, então eu já não vou gastar energia com isso. Entendeu? Isso mesmo. Já não vou gastar energia. Você está esvaziando a tua mente. Programado. Quando tu antecipa, você consegue antecipar algumas coisas na tua vida, você deixa a mente livre. Até para ser mais o quê? Criativo. Isso. A Carol aqui falou aqui, uma vez um amigo me disse para você não ter que arrumar, é só não bagunçar. Mas a casa tem vida. Exato, a casa não é estática, né? Ela até brincou, soltou um sorrisinho no final. Manter a organização é o caminho. E é exatamente isso. Agora, eu acho também, Patrícia, que muitas das vezes a gente tem um acúmulo de coisas materiais de forma desnecessária. Isso não causa muito mais a gente fala bagunça. Sobre isso também, do consumo consciente, né? De comprar e de usar suas peças, porque quando tu não está organizado, você não consegue visualizar o que tem dentro do armário, né? Então, primeiro, você tem que tirar a tralha. Tirar tudo. Você tem que excluir muito que você não utilizou durante 6 meses, durante 1 ano. Tira porque doa, manda para a costureira, né? A gente dá toda essa explicação para o cliente. E faz ele entender, porque primeiro começa na mente. Tudo são os pensamentos, né? Quando você já começa com uma fala negativa, sabe? A gente já vai mudando. Olha, também é comportamento. Pensamento. A palavra, pensamento, palavra, tudo isso é comportamento que vai... A pessoa já chega assim, não, eu sou muito bagunceira, eu sou muito bagunçada. Começa a dizer que ficou para trás. Até ontem você era bagunceira. Eu era bagunceira. A partir de hoje, você já tomou a decisão de ter uma vida organizada. Exato. Perfeito. Então, começa na mente. É a mesma coisa de começar o exercício e dizer assim, exercício é muito chato. Eu vou isso, eu vou aquilo. Não, já tem que ir com o pensamento como? Vai me fazer bem, eu vou ficar melhor, vai melhorar a minha saúde. Porque se eu já for com um pensamento ruim da situação, não tem condição de ficar boa. Não tem como. E até as pessoas que estão à tua volta, tu acaba diminuindo a energia de quem está próximo. Porque se você vai só com aquela negatividade, quem está próximo vai cair a energia também. Exatamente. Agora, inclusive, semana passada, eu tenho ainda muita coisa na casa dos meus pais e eu consegui realmente tirar muita coisa desnecessária. Na verdade, tem caixas. Inclusive, eu vou até criar um grupo para poder... Para troca? Para troca, para venda. Eu, por exemplo, eu tenho muito livro, muito CD, muito DVD que não dá para o conhecimento ficar parado. Então, o objetivo disso é o quê? Eu fazer esse grupo e as pessoas trocarem. Já começou numa ação aí. Exatamente. Por quê? Porque tem muita coisa, CD, DVD, tem muito livro. Então, e as pessoas às vezes estão precisando de um livro e vai comprar um absurdo. Enquanto as pessoas podem trocar esse conhecimento. Sim. Eu achei muito legal. Carol tá falando e tem lugares que estão fazendo já isso, né? Que a gente falou no começo.
Bem Tem legal lugares esse que já documentário, vale a pena incentivam assistir. essa troca. É muito interessante, eu vou divulgar um pouquinho mais aí depois nos stories, depois vocês acompanham, que é para fazer uma coisa simples mesmo, não é livro exagerado, é valores exorbitantes, é simplesmente para você tirar aquela energia, aquele negócio, você abrir espaço para coisas novas, que é mais do que Pro importante. novo. Para o novo, exatamente. E, Verdade. Willy, tira o print aí, que eu não sei tirar, não. eu vou tirar o print para a gente marcar e divulgar Tu que tá lá. expert aí nessas lives. Vai lá. Vocês aí que tiverem também, podem tirar o print, marcar lá a gente nos stories, a gente está chegando aí ao final. Patrícia, quer deixar um recadinho aí para as pessoas, para o fim de Pois semana, é. para a organização delas. A Carol disse assim, ó, já vou tirar a palavra bagunceira do vocabulário. Muito bem. Eu era Muito bagunceira, bem. agora eu sou organizada. Primeiro começa Amém. na palavra e principalmente na atitude. Porque tem muita coisa assim, motivacional, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não adianta só pensar, tem que fazer. E não é isso, É a Patrícia? ativação, né? É a Ninguém motiva ativação. ninguém. Você que tem que estar ativada. A gente é só aqui o canal, né? A faísquinha que a gente vai jogar lá para ativar vocês a começarem, né? Começarem não, a desenvolverem mais. Porque eu sei que já tem gente com alguns hábitos bons aqui na live, mas para continuar. E a gente tá junto, né, Will? Para tirar dúvida, ajudar, pode chamar no direct. E a nossa força vem de Deus, né? Queria deixar essa mensagem que a gente possa colocar nossos planos em Deus, primeiramente. Porque não É, adianta a gente se planejar até uma vida, né? Com alguns planos e não estão, e que esses planos não estejam de acordo com a vontade dele, exatamente. Em tudo dai né? graças, né? Obrigada pelo convite. Eu quero que tu fale aí sobre divulgar um pouquinho o teu trabalho, como é que tu fazes, o pessoal também te conhecer aí, quem já chegou um pouquinho depois, para a gente finalizar. Acho que tu pode até botar aí, tu que tá expert, o arroba. Eu vou colocar. A gente vai Fixar também for marcar nos stories. nos stories, Deixa eu pronto. colocar aqui, arroba Patrícia Costa, né? Direto? Isso. Patrícia Costa, ponto organizer e o númerozinho 7 Organizer no 7. final. Confirmar Patrícia Costa, ponto Organizer 7. Já coloquei E aqui. Vocês podem. Eu ainda não estou tão expert porque eu sei que tem uma história aqui para poder fixar e eu não sei como é que fica. acho que clica nele, clica no nome, né? Na mensagem. Arrasou! Muito bem, tá vendo? Aprendendo. Viu? Pronto, tá Estamos aí. aprendendo aí a fazer live. Exatamente. Nesse A mundo gente não pode digital. ficar com um conhecimento, né? A gente tem que morrer vazio. Desse Enfim, jeito. Patrícia, divulga aí um pouquinho o teu trabalho para a gente finalizar a live e começar nosso sabadão para Certo. desfrutar. Pois é. Aproveitar esse sábado de sol. A gente trabalha com. Eu tenho uma equipe, né? Hoje somos algumas. A gente tem algumas parcerias no mercado, né? Tanto de produtos organizadores. A pessoa não precisa ir na loja se ela não tiver tempo. Eu já faço a avaliação do espaço. Se ela quiser só um ambiente, um quarto, tá recém-casado, um quartinho de bebê, ou se ela quiser toda a casa ou apartamento, a gente faz também por projeto. Eu já levo para essa dona de casa os organizadores. Se ela quiser ir comigo até a loja, a gente vai e escolhe na loja que ela quiser, mas eu indico também. E a gente faz corporativo, o baby, né? Empresas, casas. A pré e após isso, após mudança. Mudança é sempre uma questão crítica, né, para as pessoas. Interessante. E a gente faz tanto a pré e o pós, até o óbito, né? É aquela família que tem aquele quartinho de um ente querido que já foi, que não tem coragem nem de entrar nesse ambiente para ressignificar ele, para doar, para tirar. A gente faz também esse trabalho. Olha que interessante, muito bom, muito bom. Inclusive aí, quem sabe, eu particularmente tive 2 perdas aí mês passado, e, por exemplo, minha prima, eu acho que está até aí na live, inclusive, um beijo, Poliana. É exatamente isso, está sendo um processo, às vezes seja ser um pouco saudoso, dolorido, Sim. de
se desfazer um pouco das coisas. Eu acho que também isso precisa de um processo, né? Não é assim chegar logo e fazer. É todo um Sim. desligamento emocional, não Uma precisa ser de forma conversa. imediata. Você entender tudo Mas que passou. às vezes a pessoa precisa de algum profissional, de alguém que, né, chegue de fora para sua residência, porque ela acaba ficando muito presa naquilo e a vida não continua. Entendi. Então, Isso daí ressignificar os ambientes isso daí é também uma é uma coisa bem forma legal que a minha prima está conseguindo fazer bem, porque assim, a gente sabe que não são as coisas materiais que estão ligadas de... nas pessoas que a gente ama. Lógico que tem uma saudade, uma ligação, mas você Claro. tem que até que decidir realmente o que dá para ficar e o que não dá para ficar, abençoar também outras pessoas. Só que isso é um processo, cada um passa pelo seu, né? Claro. E Legal, a interessante, eu recordação não fica ali sabia na disso não, memória, viu, né? Patrícia? Fica na memória, guardada ali os ensinamentos que aquela pessoa transmitiu para você. Fica tudo guardado. E às vezes também a gente chega na casa da pessoa e ela quer dizer assim, não, um paninho de prato, por exemplo, eu vou guardar porque era da minha bisavó. Entendi. Ok, tem lembrança que você pode guardar, mas aqui na Terra, uma hora vai se degradar, vai acabar. É melhor né? usar. O cupim vai... Não, e às vezes tu pode, a gente não tá no digital, tirar uma foto, guardar, ficar ali com aquela lembrança. Legal, Às vezes tá legal. só guardando ali aquela energia naquele espaço, ocupando espaço, e você não deixa fluir, né? Não deixa ir. As coisas Não, vou guardar acontecerem isso, até porque eu tenho seguir muita... para começar uma nova etapa, né? Eu já peguei mães que guardam muita coisinha da época do primeiro filho, de bebê. Guarda só algumas peças para, né? Para relembrar. Mas guardar caixas e caixas de... Tem Não tanta dá, família, né? tanto bebê precisando daquela roupinha, né? De um carinho, de uma palavra que você vai e doa. É tão bom receber. A gente tem um Deixa um trabalho beijo aí também. para minha tia Eu não também, ela tiro. início, ó, tá por aí também. Teve Quando uma a perda pessoa também faz o mês descarte, passado. Tá se organizando também bonito. as casinhas dela. Ah, que bom. Quando a gente faz o descarte, a triagem, eu não tiro do ambiente esse volume, né, que a pessoa quiser doar, mas eu indico algumas instituições que a gente trabalha. Creche, né? Ah, que legal. Abençoar outras vidas, né? Isso. Legal. Aí, se a pessoa quiser ir também participar da entrega, ela pode ir. Senão, a gente filma e comprova que foi destinado para aquele lugar. Ah, legal. Pois, Patrícia, eu quero te agradecer aí a presença na nossa live de sábado. Foi um bom prazer. Aprendemos muito aí também de como essa organização pode influenciar também na nossa vida, o hábito. E a gente fica aí, ó, pessoal, a gente vai colocar nos stories, pode colocar, marcar lá nos stories, tirar print, marcar a gente que a gente vai repostar. E aí fica ligado que todo sábado às 6h40 a gente tem live aí falando sempre um tema diferente. Se vocês tiverem uma indicação, pode deixar lá nos stories, no direct também, que a gente vai sempre absorvendo em relação a isso. Deixa o print dos livros para o pessoal pegar também das tuas recomendações. Ah, tá bom. Eu tu vou... indicaste 2 livros. Vou anotar. Qual foi? Depois tu me manda o que tu indicaste, da Thaís. Tá certo. Tá bom? Um beijão, gente. Obrigada pela presença de vocês. Foi essencial aí, tá bom? E tenham um ótimo sábado. Aproveitem e vivam o agora. Beijão, fiquem com Deus. Beijão. Tchau, menino. Tchau.